Olá pessoal, meu nome é William Vieira, sou doutorando do curso de Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Este vídeo foi desenvolvido juntamente com meu colega Felipe Carvalho durante a disciplina de Matemática Computacional. Neste vídeo falaremos um pouco sobre o Teorema de Laplace, sua finalidade e funcionamento. Bem, o Teorema de Laplace ele foi desenvolvido em 1772 pelo matemático, astrônomo e também físico francês Pierre-Simon de Laplace. E Laplace ele é considerado um dos cientistas mais influentes de sua época, principalmente por suas contribuições na área de matemática e probabilidade. Este teorema ele é utilizado a fim de se calcular o determinante de uma matriz. Ele conduz o cálculo dos determinantes para regras que se aplicam a quaisquer matrizes quadradas, ou seja, este teorema ele pode ser aplicado em matrizes quadradas de qualquer dimensão. Então, de forma geral, temos como definição deste teorema que o determinante de uma matriz quadrada de ordem n é dado pela soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer, pode ser tanto uma linha ou uma coluna, pelos seus respectivos cofatores. Podemos extrair dessa definição que o teorema de Laplace ele consiste em escolher uma das filas da matriz, seja linha ou coluna, e somar os produtos desses elementos, dos elementos que compõem esta fila pelos seus respectivos cofatores. Então, antes de observarmos um exemplo de como aplicar este teorema, é importante entendermos um pouco mais sobre dois conceitos importantes: cofatores e menores complementares. Primeiramente, sobre cofatores. O cofator de um elemento IJ, ou seja, que se encontra em uma linha I e coluna J de uma matriz quadrada A, que aqui eu chamo esse cofator de C dado IJ. E este cofator ele é definido pela seguinte equação: C dado IJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes D de J, sendo que esse D ele representa o menor complementar do elemento IJ. Então, aqui podemos observar que, caso o resultado da soma das posições IJ seja par, este primeiro termo será igual a 1, e o cofator será o próprio menor complementar do elemento, representado como D. Já caso essa soma resulte um valor ímpar, o menor complementar do elemento é multiplicado por menos 1. Mas o que vem a ser esse menor complementar de um elemento? Bem, o menor complementar de um elemento IJ, de uma matriz quadrada A, que eu defino esse menor complementar, como eu disse, como D dado IJ, ele representa o determinante da matriz A, eliminando-se a linha e a coluna às quais o elemento pertence. Então, por exemplo, se considerarmos uma matriz genérica, composta, por exemplo, por 3 linhas e 3 colunas, ou seja, uma matriz de ordem 3. Neste caso, os elementos que compõem a matriz estão representados pelo termo A, seguido pela indicação de suas respectivas posições, tanto em termos de linha quanto coluna. Então, por exemplo, aqui temos o elemento A na linha 1, coluna 2. Para calcular o menor complementar, por exemplo, do elemento A12, que aqui em negrito, é realizado o determinante dessa matriz, eliminando-se a linha e a coluna às quais o elemento pertence. Então, neste caso, desconsideramos a primeira linha e a segunda coluna. Então, aqui temos que o menor complementar referente à posição 1, 2 é igual ao determinante, considerando os elementos restantes. Neste caso, A, 2, 1, A, 2, 3, A, 3, 1 e A, 3, 3. Então, aqui a gente realiza o determinante dessa matriz de ordem 2, que no caso seria D de 1, 2 é igual. A gente multiplica aqui os elementos dessa diagonal menos a multiplicação dos elementos dessa diagonal. Então, seria A, 2, 1 vezes A, 3, 3 menos A, 2, 3 vezes A, 3, 1. E este é o procedimento adotado para se calcular o menor complementar de qualquer outro elemento da matriz. Então, no caso do cofator referente a essa posição, o cofator do elemento na posição na linha 1, coluna 2, o cofator então seria cofator, dado a posição 1, 2, é igual a menos 1 elevado a 1
mais 2 vezes o menor complementar da posição 1, 2. Então aqui a gente vê que este primeiro termo aqui, como essa soma é um número ímpar, 3, então o resultado desse primeiro termo será menos 1, e o cofator da posição 1, 2 é menos o menor complementar dessa posição. Seria menos D, 1, 2. Portanto, em resumo, para o cálculo determinante de uma matriz utilizando o teorema de Laplace, podemos realizar os seguintes passos. Então, primeiramente, é realizado a escolha de uma das filas da matriz, pode ser tanto uma linha quanto uma coluna. Em seguida, é realizado o menor complementar referente a cada um dos elementos que compõem a fila escolhida. Em seguida, realiza o cálculo dos cofatores, considerando esses menores complementares. E, por fim, realiza o determinante da matriz, que é feito somando os produtos dos elementos da fila escolhida pelos seus respectivos cofatores. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, vamos calcular o determinante desta matriz, de ordem 4. Então, seguindo os passos que defini anteriormente, então realizamos primeiramente a escolha de uma fila da matriz. Nesta etapa, recomenda-se escolher a fila com o maior número de zeros, justamente para facilitar o cálculo a ser realizado na parte final, na obtenção do determinante. Então, neste caso, temos como opções a segunda linha ou a última coluna. Ambas apresentam 2 elementos zero. Então, no caso, neste exemplo, vamos selecionar, por exemplo, a segunda linha. Então, essa será a fila escolhida para o cálculo do determinante, utilizando o teorema de Laplace. Agora, no segundo passo, definimos os menores complementares para esta fila. Então, no caso, o menor complementar referente à segunda linha, primeira coluna, ou seja, esse primeiro elemento aqui, 4, é igual ao determinante da matriz composta pelos elementos restantes, que neste caso aqui, eliminando-se a segunda linha e a primeira coluna, sobramos com os elementos 2, 3 e menos 4, 2, menos 3 e 0, e 5, 3 e 1. E da mesma forma, fazemos para os demais elementos. No caso agora, do menor complementar referente à posição 2, 2, desconsideramos a segunda coluna e a segunda linha. Então, aqui temos, restam os elementos, menos 1, 3 e menos 4, menos 1, menos 3 e 0, e 2, 3 e 1. Já para o menor complementar referente à linha 2, coluna 3, no caso aqui, o 0 seria o determinante aí dessa matriz. Menos 1, 2, menos 4, menos 1, 2 e 0, e 2, 5 e 1. E por fim, temos o menor complementar referente à linha 2, coluna 4, que é obtido pelo cálculo do determinante da matriz, considerando seus elementos restantes. No caso aqui, menos 1, 2 e 3, menos 1, 2 e menos 3. Na última linha, 2, 5 e 3. Por enquanto, não irei realizar os cálculos, irei apenas deixar indicado. No terceiro passo, definimos os cofatores. Então, neste caso, os cofatores seriam: o cofator referente ao elemento na linha 2, coluna 1, seria menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes seu respectivo menor complementar. E da mesma forma, fazemos para os demais. Então, no caso, estes são os cofatores a serem calculados. Da mesma forma, vou deixar por enquanto apenas indicadas as equações, e por fim é realizado o cálculo do determinante da matriz, somando os produtos
entre os elementos que compõem a fila e seus respectivos cofatores. Mas primeiramente observem os valores da linha selecionada. Notem aqui que temos dois elementos 0. Então, no cálculo do determinante da matriz, que é obtido a partir da soma do produto entre os elementos dos cofatores, teríamos o primeiro elemento, 4, vezes o cofator referente à posição 2, 1, mais o segundo elemento, 2, vezes o cofator referente à linha 2, coluna 2, mais o terceiro elemento, que é 0, vezes o cofator referente à linha 2, coluna 3, mais o último elemento, 0, vezes o cofator referente à linha 2, coluna 4. Então, aqui a gente observa que o resultado dessas multiplicações aqui serão 0. Portanto, não há necessidade de calcularmos os cofatores 2, referente à linha 2, coluna 3, e referente à linha 2, coluna 4, o que facilita o cálculo do determinante. Então, aqui precisamos obter apenas esses dois cofatores aqui. Deixa eu deixar indicado. Multiplicando 4 vezes o coeficiente C, 2, 1. Que aqui no caso, se a gente observar, menos 1 elevado a 2 mais 1, ou seja, elevado a 3, vai resultar em menos 1, vezes o menor complementar de 2, 1. Então, aqui seria 4 vezes menos de 2, 1. Mais 2 vezes o cofator referente à posição 2, 2. Que aqui no caso, menos 1 elevado a 4 vai resultar em 1 vezes o menor complementar, ou seja, o próprio menor complementar. Então, 2 vezes D, 2, 2. Então, agora, vamos continuar em uma folha separada. Então, aqui vamos calcular primeiramente os menores complementares, D2, 1 e D2, 2. Então, já definimos anteriormente que o D2, 1 é obtido a partir do cálculo determinante dessa matriz. Então, aqui, calculamos primeiramente a multiplicação nesse sentido, dos elementos. 2 vezes menos 3 vezes 1, mais 3 vezes 0 vezes 5, né? Mais 2 vezes 3 vezes menos 4. 2 vezes 3 vezes menos 4. Menos, e agora realizamos a multiplicação no sentido contrário. Menos 4, primeiramente, menos 4, vezes menos 3, vezes 5, mais 2 vezes 3 vezes 1, 2 vezes 3 vezes 1, mais 3 vezes 0 vezes 2. E aqui, se realizarmos o cálculo, vamos observar que o resultado de D, 2, 1 é menos 96. E da mesma forma, fazemos o cálculo para o menor complemento frente ao elemento 2, na posição 2, 2. Então, agora, considerando esta matriz que definimos anteriormente. Então, aqui temos que, primeiramente, fazemos a multiplicação de menos 1, menos 3 e 1. Menos 1 vezes menos 3 vezes 1, mais 3 vezes 0 vezes 2, mais 3 vezes menos 1 vezes menos 4. Menos, nós fazemos a multiplicação no outro sentido. Então, aqui, 2 vezes
menos 3 vezes menos 4, mais 3 vezes 0 vezes menos 1, mais 1 vezes 3 vezes menos 1. Então, fechamos os parênteses. E realizando o cálculo, a gente obtém que D22 é igual a menos 6. Então agora para obter o determinante Da matriz A, precisamos calcular essa equação. 4 vezes menos D21. Então aqui menos 96, com menos dessa equação, temos 4 vezes 96 mais 2 vezes D22, que é menos 6, vezes menos 6. E realizando os cálculos, a gente obtém que o determinante da matriz A é igual a 372. E esse exemplo, ele pode ser encontrado no livro de Boldrin e colaboradores de 1980, aqui está a referência. Então, além de analisar o funcionamento do teorema de Laplace na mão, conforme realizei aqui com vocês, vamos observar também como este teorema ele é implementado utilizando a linguagem R, que serve também para conferir o resultado que obtivemos aqui. Então essa parte será apresentada pelo meu colega Felipe. Obrigado e um grande abraço a todos. Bom, pessoal, então continuando aqui a parte da implementação, assim como o William ensinou anteriormente, aqui eu vou ser bem rápido mesmo, só para mostrar como fica. Eu retirei esse código desse site, né? O autor implementou em Java e em C++, e eu transferi ele para R, né? E mudei algumas coisinhas também. Pessoal, então continuando aqui com a explicação do método, então esse método menor complementar ele é responsável por gerar uma submatriz, dado uma matriz, né? Utilizando a lógica do menor complementar, né? Então, no caso, dado uma matriz com uma linha fixa, né? Então, com uma linha fixa, eu estou utilizando a linha fixa 1. Então, o William utilizou a 2, né? Para fins de cálculo no papel, é muito mais fácil você utilizar, né, uma fila que tenha mais números zeros, que contenha mais zeros, né? E aqui, no caso, a minha coluna vai variar, né, para pegar cada elemento, e a ordem, né? Agora, o meu segundo método, né, o cálculo Laplace, ele recebe de parâmetro uma matriz, né, a matriz na qual queremos calcular o determinante, e a ordem da matriz. Bom, esse é um algoritmo recursivo, né? Então, a ideia de um algoritmo recursivo é ter uma base na qual ele chama, né? Então, se vocês já viram Fibonacci ou a implementação de fatorial usando recursividade, provavelmente vocês lembram disso. Que ele tem uma base na qual ele chama, ou seja, uma matriz de ordem 1 é ela mesma. Então, ela vai retornar, né? Ela vai atingir essa base e depois ela volta, né? Com a ideia de recursividade. Ela volta para a ordem normal, né? Então, ordem 1, ordem 2, enfim, até a ordem N. Aqui eu vou ter um for nas minhas colunas, né? Da minha matriz, né? Como eu tenho uma linha fixa, eu vou ter que passar pelas colunas. Aqui eu encontro a minha submatriz, né? O meu menor complementar dado uma matriz, uma linha fixa, uma coluna que varia, e a ordem, né? No caso a ordem 3, ordem 4, desculpa. O sinal, qual o William falou, que é menos 1 elevado a linha mais coluna, nesse caso, como eu já disse, a linha fixa, né? Então, mais a coluna que varia. E aqui o cálculo do cofator. Eu estou fazendo direto, tá? O William, ele fez separado, né? Onde ele utilizou o elemento, o sinal, vezes o det do menor complementar, e depois ele multiplicava pelo elemento. Aqui eu estou fazendo tudo junto, tá? Então, vamos lá começar a executar esse método para ver se
realmente funciona, né? Então, esses métodos já estão na minha variável de ambiente, né? Já são minhas variáveis de ambiente. Nem vou executá-los aqui para mostrar para vocês como que funciona aqui no R, né? Então, vou executar a matriz que foi utilizada no exercício. Isso mesmo. O método para encontrar o menor complementar e o método para calcular o determinante, né? Então, calque Laplace, matriz exercício, né? E a ordem. Opa, certinho, né? Então, dá para perceber que independente da fila que escolhermos, o resultado vai ser o mesmo. O que vai dificultar, a diferença é que vai ser mais fácil ou mais difícil o cálculo dependendo da linha ou coluna que você escolher, né? Vamos fazer o teste, né? O que eu disse que a matriz 1 por 1, né? Dada uma matriz normal, certo? É ela mesma, né? Então, se eu passar aqui para o nosso método de Laplace, a matriz 1 por 1, o que será que ele retorna pra gente? Ela mesma, né? Então, vamos fazer um teste aqui com outro, né? Então, vai ser a linha 1, coluna 2, número 2 ali. Opa. Número 2. Então, essa é a base do nosso algoritmo recursivo, né? Pessoal, então é isso. O código vai estar na descrição. Eu vou hospedar ele, vou colocar ele no GitHub. Obrigado pela atenção e é isso.